gravação. Simplesmente caiu. Iniciar a gravação. Deixa eu voltar aqui, gente, que aí eu tenho que ligar tudo de novo aqui. Não, já está gravando. Deixa eu ligar aqui meu material, né? Afinal de contas, vou até pôr aqui. Aqui. Deixa eu ver. Isso. Vocês estão me ouvindo, gente? Só para mim. Sim, estou. Muito obrigada. Deus lhe pague. Aumentou até o meu calor aqui, vocês não têm noção? Que loucura, é muito esquisito, a gente de repente saiu do ar aqui e falou que ia me reconectar. Que bom, que bom, que bom. Obrigada por vocês, né, me darem retorno aí, terem a paciência que realmente caiu geral. Então, ó, vou voltar aqui no sentido do que eu estava, né, só relembrando a você, semana que vem, dia 9, vou disponibilizar, tá, o link da nossa oficial e vocês terão um prazo de 24 horas para poder realizar, tá bom? Vou disponibilizar o link lá no AVA, a partir da manhã, provavelmente por volta de 8 horas, né, já estará disponível, e aí à noite estarei nesses 2 primeiros horários, de plantão. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, tá bom? Bem, então vamos dar continuidade aqui. Hoje, né? Hoje até recebi uma mensagem da Júlia, gente, aproveitar, porque hoje é dia de atividade do AVA, né? Que eu falo para vocês realizarem as atividades de diagnóstico, de aprendizagem, até ela me mandou uma pergunta, porque a gente ainda não finalizou o conteúdo, nós vamos finalizar hoje, né? Em termos de data lá para poder eu ver se vocês realizaram, eu coloquei hoje. Então, vamos combinar o seguinte, eu vou finalizar o assunto, que a gente sempre finaliza realmente no limite mesmo, né? Semana que vem é a nossa oficial. Vocês podem fazer até amanhã esse finalzinho, tá? Não tem problema não, eu fecho em termos de observação do que vocês fizeram ali no AVA, né? Que são aquelas atividades diagnósticas, que são aquelas fechadas, são aquelas que são institucionais, né? Eu já expliquei para vocês isso anteriormente, mas até para quem também, viu, gente? Quem entrou depois, é porque ali no AVA a gente alimenta com uma série de atividades, mas essas que são, né, para realmente vocês fazerem, que é obrigatório, são aquelas que são fechadas, que teve até uma vez eu entrei aqui, né, quem se recorda, eu entrei aqui no AVA, mostrei, são aquelas que são institucionais, que você clica ali, é só marcar, tá? Aqueles que eu coloco para você fazer resumo, enfim, aquilo dali é uma proposta, não tem obrigação de fazer e me enviar nada não, tá bom? Essas que a gente fala são aquelas que aparecem no AVA como avaliação, atividade de diagnóstico, tem até uma linguagem própria que é a que eu coloco para vocês e que é o que é utilizado lá no AVA também, tá? Então, é jogo rápido de ler, opção e marcar. Então, vocês podem, esse finalzinho carboidratos, lipídios, né? Podem finalizar com calma hoje, amanhã e domingo eu fecho para poder verificar, né? Quem fez, quem teve oportunidade de fazer, tá bom? Então, para poder facilitar a vida de vocês, não tem problema não, tá? E agora nós vamos finalizar, vocês vão ver, são assuntos que a gente trata aqui com leveza, no sentido de contextualizar, né, essa situação de carboidratos, de lipídios, sempre levando em consideração aquilo, né, do que a gente imagina em relação a contextualizar com a nossa célula, né, com o nosso ambiente celular. Então, na verdade, é tranquilo, vocês podem verificar que é um assunto que a gente vai tratar hoje à noite com mais tranquilidade possível, tá? Só para a gente entender a importância e a presença desses 2 elementos, que são biomoléculas, nas nossas células, tá? Aí uma coisa também que eu queria comentar com vocês, já recebi vários vídeos, né, a respeito das células,
Tô gostando de ver a criatividade de vocês, viu? Hoje, inclusive, sei que vários de vocês ainda vão me enviar, né? E aqueles que entraram depois, gente, depois você tendo a oportunidade de fazer, façam e me enviem, tá? Mesmo que seja fora do prazo, mas aí depois eu solicito alteração de nota para vocês, tá bom? O importante é fazer, aí vocês vão fazendo de acordo com, né, com o envolvimento de vocês, a partir do momento que vocês vão interagindo mais na matéria, e assim que vocês puderem, vocês me encaminham, tá? Porque aí eu recebo sim e lanço a nota de vocês depois, tá? E vão tentando fazer no sentido de também não acumular muita coisa, né? Mas, então, fiquem tranquilos também. Mesmo que vocês me encaminharem depois, eu vou acolher, né? Afinal de contas, vocês entraram depois, realmente, às vezes, não tem tempo hábil para poder fazer atividade, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitar, né, que a gente está falando sobre essas questões. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Professora, eu queria tirar uma dúvida em relação ao AVA. Aham, É que eu tive acesso ao AVA essa semana e estou fazendo aos poucos as atividades do AVA de cada matéria. aham. E aí eu estava fazendo da unidade 1 da sua matéria e tem alguns vídeos que para mim não estão abrindo, tá dando erro. É porque você tirou o que aconteceu? Não, não tiro nada, não. Na verdade, está tudo lá. Às vezes, o que possa ser, que eu já vi em termos, né? Porque às vezes até acontece isso. Às vezes, um aluno consegue e o outro não. Às vezes, tem a ver com compatibilidade também de aparelho, tá? Mas se você verificar, pode entrar, às vezes você consegue entrar, porque por um vídeo você consegue ver, porque são todos postados no YouTube, né? Se você quiser, entre através de um vídeo, o canal chama Biologicando, né? Que é o nome que até foi o meu filho que abriu esse canal e que pôs esse nome para colocar todos os meus vídeos. Então, por às vezes você consegue, realmente você consegue ter acesso a esse canal que é onde estão postados todos, que vocês têm acesso, tá? Se Então, procura, que às então tá vezes bom. facilita a sua vida, por exemplo. Porque essa questão, às vezes tem um vídeo que ele abre bem, por exemplo, um tipo de computador, o aparelho, às vezes celular também tem mais dificuldade de abrir, enfim. Mas quando joga ali no canal do, né, Biologicando do YouTube, que é o canal onde porque a gente que é professor, a gente tem que postar todos esses vídeos. Primeiro eu posto teoricamente nesse canal, para depois alimentar o AVA. Então, às vezes facilita. Se você entrar lá e tá tudo especificado por disciplina e data, tá bom? Então, Tá, isso tá seja uma bom. boa dica aí de vocês terem acesso a todos também, tá bom? E só mais uma dúvida em Pode relação ao falar. AVA. Desculpa pelo barulho dos cachorros latindo. Não, sem problema. Tem umas atividades sobre microscopia também. Elas vai para entregar para você no seu e-mail? Não, tudo que é para entregar para mim, por exemplo, vocês fizeram acho que foi estudo dirigido um, né? É o único que é para entregar. O restante, porque a gente que é professor, a gente é obrigado a alimentar o sistema, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se for, eu até mostro para vocês. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou falar aqui da nossa matéria. No final, eu acho que vai sobrar um tempo. Se sobrar, eu ainda entro no AVA de novo, porque eu já fiz isso no iniciozinho do semestre. Eu entro de novo e mostro de novo para vocês, tá bom? Você me Tá lembra, bom. Tá bom, obrigada. tá? Você é Clariane. Clariane. Ô, Clariane, você pode me falar. O fato é o seguinte: a atividade que é para me entregar foi só mesmo o estudo dirigido da unidade 1. Os demais, eles estão ali, a gente faz a proposta de vocês estudarem, fazerem, mas não tem que me entregar, não, tá? O único que aí, daqueles que estão ali, que são obrigados a vocês fazerem, são só aqueles de clicar e marcar, que esses são colocados institucionalmente.
e são esses que são ditos como de aprendizagem. Vou até olhar aqui, porque eu tenho aqui a maneira como eles citam lá. E aí a gente combina o seguinte, Clariane. Provavelmente hoje no final, mesmo que não sobrar tempo, quem quiser, tiver interesse, eu fico a mais, não tem problema nenhum. Que eu entro e mostro para vocês no AVA, tá? Que é atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem. Mas essas são fáceis porque são só de marcar a questão, é só de clicar, não tem nada de ficar escrevendo, tá? Então, vamos combinar. Eu vou dar aula aqui agora, porque aí a gente finaliza o nosso assunto e pronto. Aí, no final, sobrando ou não sobrando tempo, quem quiser, eu entro no AVA, passeio no AVA com vocês, igual eu fiz no iniciozinho do semestre, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, professor. De nada. E então vamos dar prosseguimento, né, para todo mundo, para a gente poder finalizar esse assunto. E vocês vão ver que aí a gente, né, completa. Eu sei que semana passada eu também fiz isso, mas é porque eu acho que é bom, porque aí o aluno sempre posiciona o que a gente vai ver dentro do contexto geral, né? Nós estamos estudando as células, como vocês bem falaram, né, nos vídeos que vários já me encaminharam, célula eucariota, rica em organelas citoplasmáticas, né? E como material compondo a nossa célula, nós temos compostos orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos, nós temos os carboidratos, que nós vamos ver hoje, os lipídios, que nós também vamos ver. Semana passada nós falamos sobre as proteínas, né? Aminoácidos, lembram? Aminoácidos, proteínas e enzimas. Tem as vitaminas, que na verdade nas vitaminas, elas são compostos orgânicos, mas elas são obtidas todas a partir da nossa alimentação. As vitaminas, eu até coloco material para vocês, mas a gente não fica necessariamente elencando elas, não, porque soa como teoricamente uma decoreba. Vitamina A, vitamina C, então é só mesmo para a gente saber, entender, né, que elas estão ali contidas nos alimentos, que são importantes para nós. E os ácidos nucleicos, que nós vamos ver a partir da segunda etapa, tá? Que nós vamos entrar em detalhes sobre eles. Sobre a água, nós vimos, né, que é um componente inorgânico, foi o primeiro tópico da nossa unidade 2, e juntamente com ela nós temos vários íons, né, que fazem parte daquele LIC e LEC que eu falei com vocês, líquido intracelular e líquido extracelular, tá? Então, hoje a gente fecha, então, essa parte dos compostos orgânicos que nós vamos estudar aqui das nossas células. Eu sempre falo com os meus alunos que quando fala de carboidrato, né, eu ilustro aqui para a gente com os pãezinhos. Isso de manhã, então, é um prato cheio, né? Porque vem toda aquela vontade de tomar um cafezinho com um pãozinho, né? Fala a verdade, um pãozinho novinho com uma manteiga ali derretendo, é bom demais, né? É fonte de carboidrato. E são essas fontes de carboidrato que nós vamos aproveitar da nossa dieta e esses elementos vão ser repassados para as nossas células, tá bom? Vocês vão ver, os carboidratos são açúcares, tá? E eles são fontes energéticas, então nós precisamos muito dos carboidratos no nosso dia a dia, tá? Nós utilizamos deles como fonte de energia para o funcionamento do nosso organismo, tá? Bem, então vocês ainda vão ver mais pãezinhos ao longo da noite. Como eu falei com vocês, né? Os carboidratos são fontes de açúcar. Então, por isso que a gente vai ouvir aqui glicose, sacarose, né? Que são compostos de açúcar e que fazem parte ali, né, da composição dos nossos alimentos, de vários alimentos que a gente faz ingesta no dia a dia, tá? Vocês vão ver os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos são o que nós denominamos de biomoléculas. E de todas essas 4 biomoléculas, os carboidratos são os mais abundantes na natureza, tá? São os que a gente observa em maior facilidade na natureza. Inclusive, vocês vão ver, até para vocês terem essa noção, né, que a gente fala é o mais abundante na natureza,
É porque eles estão contidos, por exemplo, em células, né? Células vegetais. Por exemplo, a celulose, ela é um carboidrato, tá? Então, ela está presente de uma maneira ampla, né, na natureza e ela é uma fonte de carboidrato. Bem, perceba o nome, carboidrato, né? É carbono hidratado, vem de água, né? Hidratos de carbono. Então, é isso que, quimicamente, é isso que são os carboidratos. Tem a molécula de água, tem o carbono, e isso vai se repetir N vezes, ou seja, possa se multiplicar várias vezes, sendo que esse Nzinho daqui, ó, o mínimo que isso se multiplica são 3 vezes. Então, até coloca aqui, o N é maior ou igual a 3. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tem, né, na representação química desse componente e vocês vão entender melhor, tá? Os carboidratos são observados em unidades básicas, sendo monossacarídeos, mono é quando é constituído por um só, disacarídeos, quando são 2, ou polissacarídeos. Poli significam muitos, tá? Daqui a pouco isso vai fazer um sentido melhor para vocês. Como eu falei com vocês, né, os carboidratos são uma fonte dentro das biomoléculas, das 4, proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos. Os carboidratos são a principal fonte, a mais abundante fonte de biomolécula observada de uma maneira geral na natureza, tá? Deixa eu ver aqui que tem alguém que está querendo entrar. Vem aqui. Isso, Admilson. Seja bem-vinda, Admilson. Bem, e aqui, né, mostrando pra gente, como eu falei com vocês anteriormente, são fontes energéticas, né? Não sei se vocês se recordam, quando a gente tá assim naquela época de Olimpíada, onde a gente liga a televisão, tem sempre muita matéria, né? Falando ali sobre os atletas, sobre a rotina deles. Provavelmente vocês já viram, às vezes a gente está numa véspera de uma importante competição, existem alguns atletas que estão com pratos, né, enormes de massa, que vão fazer uma ingesta assim, muito grande de carboidrato, né, que às vezes pra gente, por mais que logicamente alimentar é muito bom, mas tem hora que a gente pensa, gente, como que dá conta, né? Um prato que é às vezes uma montanha de macarrão e aquele atleta vai realmente fazer aquela ingesta toda de véspera, né? Por quê? Ali é fonte de carboidrato, é fonte de energia e dependendo da atividade física que ele exerce, realmente isso dá a ele maior vitalidade no dia seguinte, né? É fonte de energia para ele depois poder, gastar bastante, né? Também, como eu falei com você, já que a celulose é um carboidrato, né? Ela uma das funções, esse carboidrato nas células vegetais, é justamente manter a estrutura celular. Então, a gente fala que os carboidratos também podem conferir a função estrutural, tá? Além de ser, de fato, uma matéria-prima para várias funções metabólicas que ocorrem a nível celular, tá? Então, acho que dá para a gente entender que carboidrato é importante para o funcionamento celular, que é isso que é importante para a gente. Vou mostrar aqui, né? Olhem só. Deixa eu pegar meu pointer bonitinho. Olhem aqui, acompanhem comigo. Essa composição aqui tem, 1, 2, 3 carbonos. E ele vem, né? Porque aqui é um carboidrato, que é o quê? Molécula de água. Olha a molécula de água aqui. Água é H2O, né? Então, nós temos aqui molécula de água aqui também. Então, o que nós temos? Essa configuração é uma configuração de um carboidrato simples, tendo o mínimo possível de hidratos de carbono, tá? Por quê? Porque tem
exatamente 3 carbonos, como eu contei com vocês, ó. 1, 2, 3. O que eu tenho aqui também. Mas a única diferença é justamente o que eu coloquei em vermelho para vocês. Reparem que aqui, né, nesse carbono, ele está realizando uma ligação química dupla com o oxigênio, tá? Essa ligação dupla, ela ocorre entre o primeiro carbono e o oxigênio. Nessa outra imagem, o que a gente tem? Também uma ligação dupla do carbono com o oxigênio. Mas agora, se vocês perceberem, essa ligação dupla agora ela já está numa região central. Por que isso é importante? Porque na hora que vocês forem ler sobre os carboidratos, vocês vão ver que eles são classificados em aldoses e cetoses, tá? E é justamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. As aldoses, existe, né, essa ligação dupla justamente no primeiro carbono, que significa esse carbono de extremidade, tá? Agora, quando essa ligação dupla foge da extremidade, como é o que está sendo observado aqui, esse carboidrato é considerado uma cetose, tá? Na verdade, isso aqui pra gente é importante no sentido de que vocês vão ouvir ali, vocês vão ler um artigo, vão ver ali num livro, né? Então, é por isso que é importante alguns conceitos a gente apresentar para vocês. Mesmo que nesse momento a gente não vá necessariamente trabalhar com esses compostos, né? Fazendo ligações químicas, nada nesse sentido. Mas é importante que a gente saiba diferenciar. E uma vez ouvindo, né, um carboidrato, falando que ele é aldose ou cetose, eu saber onde que está aquele detalhezinho ali que é diferencial, tá bom? Olhem só, aqui, ó, eu tenho mais um, né, uma configuração, é o mesmo carboidrato, bem simples, porque tem apenas 3 carbonos, olhem, 1, 2, 3, né? E esse daqui, ó, seria uma aldose. Por quê? Ligação dupla no primeiro carbono, tá? Só para a gente identificar. E a partir do momento que o carboidrato ele possa ir ganhando átomos de carbono, ele possa ser classificado em... Ele é triose quando ele apresenta apenas 3. Olhem, 1, 2, 3, triose. Se ele possui 4, ó, 1, 2, 3, 4, ele é denominado tetrose. Se ele possui 5, 1, 2, 3, 4, 5, ele é uma pentose. E assim vai, tá? Reparem também outra coisa, que cada composto desse, ó, ele é, né, composto por um único conjunto de carboidrato. Por isso que a gente fala que ele é um monossacarídeo. Por que monossacarídeo? Ele tá só elezinho aqui, ó. Ele tá sozinho. Esse daqui também tá sozinho, então ele também é outro monossacarídeo. Todos esses daqui, ó, são monossacarídeos. Principalmente, daqui a pouco, na hora que eu mostrar para vocês o disacarídeo, vocês vão ver a diferença. Deixa eu ver se vem aqui fácil. Não, deixa, senão eu vou passar muito lá na frente. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês e vocês vão entender, né, o que significa esse ter só um, tá bom? Vai ficar mais fácil ainda para vocês. Olhem só, eu coloco o próximo slide, não é nada para decorar, nada disso. Eu quero apenas que vocês percebam, primeiro, a gente consegue perceber aqui a contagem dos carbonos, né? Esse daqui, ó, ele tem apenas 3 carbonos. Aqui, se vocês observarem, ele já vai ter 4. Aqui ele tem 6, né? E em todos eles, que é o que justifica esse slide, olha, todos eles vão apresentar a ligação dupla no primeiro carbono. Olhem, ligação dupla no primeiro carbono, que é uma extremidade. Por isso que eles são considerados aldoses. Aqui, nesse segundo slide,
Percebam, todos eles apresentam a ligação dupla no carbono 2, ou seja, eles fugiram da extremidade. Então, eles são considerados cetoses, tá? É só mesmo aqui para vocês identificarem, só para vocês conseguirem perceber essa característica, tá? E são todos eles monossacarídeos. Por quê? Deve voltar aqui para vocês verem, ó. Monossacarídeos. Por quê? Eles são constituídos unicamente por um único conjunto, como esse que está aqui representado, tá? Cetose, que eu tinha mostrado. Uma coisinha também. Semana passada, na hora que eu apresentei para vocês os aminoácidos, eu falei com vocês que na natureza, os aminoácidos, eles apresentam uma característica de quiralidade. E é por isso que eu estou até me mexendo aqui com as minhas mãos, para ver se vocês se recordam. Porque o que é uma estrutura quiral? Uma estrutura quiral é como se fosse, né, a gente tem como exemplo a nossa mão. Repare que anatomicamente uma mão é igual à outra, só que na hora que eu coloco assim, ó, uma é como se fosse a imagem especular da outra. Como assim? É como se eu tivesse um espelho aqui na frente da minha mão e a outra é exatamente como se fosse o quê? A imagem refletida no espelho. Isso é quiralidade. Lembra semana passada eu falando com vocês? Que existe polegar direcionado para o lado, existe o outro polegar direcionado para o lado contrário, né? Isso é quiralidade. E nos carboidratos também existe na natureza essa observação de quiralidade. Aqui, inclusive, dá para vocês perceberem. A autora até rachurou para a gente em rosa, porque essa é a hidroxila que está aqui, ó. Reparem que essa hidroxila, ela está sendo direcionada para a direita. Essa hidroxila está direcionada para a esquerda. Então, elas são compostos que seriam absolutamente idênticos se não fosse essa inversão de posição da hidroxila. Por isso que a gente fala que na natureza os carboidratos possam apresentar quiralidade, ok? Só que tem uma coisinha também importante, e é isso que eu apresento para vocês aqui, ó. Deixa eu voltar só para vocês verem. Aqui fica mais fácil. Na hora que eu coloco aqui para vocês, pessoal, eu vou contar quantos carbonos tem esse carboidrato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, essa configuração aqui, a forma como está apresentada este carboidrato, é uma forma que nós denominamos de formato linear, né? Forma uma linha, reparem, um carboidrato seguido do outro, né? Só que na natureza, essa forma é a forma mais rara dos carboidratos. Apenas 0,02% dos carboidratos são observados nessa forma linear, nessa forma aberta. Por que a gente fala disso? Porque a grande maioria dos carboidratos, elas são observadas formando anéis, como nós temos aqui nesses desenhos. Olhem só, esse daqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Então, quando o carboidrato ele forma um anel com 5 vértices, ele é denominado furano. Quando ele, porventura, forma um anel contendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, ele forma o que nós denominamos de um pirano. Então, são formatos, tá? Das quais são mais observados os carboidratos na natureza, e é por isso que vocês podem, né, ouvir, na hora que estudar sobre um carboidrato, falar que ele está no formato pirano, furano, enfim, essa menção, essa nomenclatura se dá da forma como o carboidrato é encontrado na natureza, tá? Olhem só, aqui mesmo dá para vocês perceberem isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, né? Então, ele é um
pirano, tá? E aqui ele tem 5, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Ele é um furano, tá? E aqui também tem uma coisa importante, que é justamente aquele slide que eu estava procurando lá atrás. Olhem, reparem que aqui, ó, eu tenho dois carboidratos. Dois carboidratos que estão unidos, tá? É por isso que a gente fala agora que esse daqui é um quê? Disacarídeo, porque ele tem a união de um monossacarídeo, quando se liga com outro monossacarídeo, forma um disacarídeo. E eles se unem através de uma ligação química, que é uma ligação glicosídica, que ela se baseia também na liberação de uma molécula de água. Se vocês se recordarem, semana passada, na hora que nós tínhamos a ligação de um aminoácido com o outro, havia a formação de uma ligação peptídica, com também a liberação de uma molécula de água, né? Então, eu vou mostrar por que eu estou falando disso. Para recordar a vocês, tá? Por quê? Estou recordando vocês em função, porque o que é muito importante, eu acho que isso ajuda a guardar, né? Ligação glicosídica, me lembra alguma coisa, tem liberação de molécula de água. Então, na hora que a gente começa a perceber que existem algumas associações, facilita para a gente guardar, tá? Olhem só. Eu gostei, achei essa representação, eu achei ela didática e coloquei aqui no meu material. Olhem, como eu falei com vocês, quando eu tenho um monossacarídeo que se une, né, aqui é o mais aqui, a um outro monossacarídeo, eu terei a formação de isso daqui é um disacarídeo. E aqui está justamente o que eu falei anteriormente. Existe uma ligação química, em que é nessa ligação química, que nós denominamos de ligação glicosídica, a liberação de uma molécula de água, tá? Então, é uma característica, é a maneira como, né, nós temos ali a ligação e a formação de carboidratos na natureza. E aí, porque eu sempre, né, porque eu sei exatamente. Na hora que eu venho apresentar para vocês um assunto, eu fico imaginando, gente, o meu aluno do outro lado, ele, embora ele saiba que isso seja importante, ele quer o máximo de contextualização possível, né? E, poxa, não basta aqui falar só que carboidrato é fonte de energia. Existem algumas coisas, principalmente quando existem algumas disfunções, alguns problemas, que a gente consegue mais fortemente perceber a importância daquilo que a gente está estudando, né? E eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar em intolerância à lactose. E possa, às vezes, até ser que alguns de vocês apresente isso, né? Ou conheça alguém que tem intolerância à lactose. O que é isso e o que isso tem a ver com o que a gente está estudando? Lactose é um disacarídeo, tá? A lactose é um açúcar presente no leite. E o que acontece é que na hora que a gente faz a ingesta dos alimentos, todos eles, né? É importante que eu venha aproveitá-lo, né? Fazer com que aquele conteúdo possa ser transformado em unidades menores que possam ser aproveitados pelo meu organismo, né? E aí, o que acontece? É isso que eu vou explicar a vocês, o que é essa intolerância à lactose. Deixa eu ver. Ok, Júlia. Melhoras para você, tá? Eu vou escrever o meu e-mail aqui daqui a pouco, certo? Vou escrever. Então, olhem só, quando, né, uma pessoa ela não consegue aproveitar bem o alimento que ela faz ingesta,
ela, além de perder aquelas propriedades, né, do alimento, que seria importante, muitas das vezes ela possa vir a ter prejuízo ao organismo dela, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nesse caso específico, para que o nosso organismo consiga aproveitar a lactose, nós temos uma enzima, vocês já devem ter ouvido falar, lactase, tá? É uma enzima que degrada, que quebra a lactose. E tem algumas pessoas, isso às vezes é muito tendencioso a acontecer conosco ao longo da vida, a gente vai diminuindo a produção dessa enzima. Então, eu faço ingesta de leite e não consigo aproveitar bem, fazer a quebra ali da lactose. E aí, é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, esse material fica no intestino e começa a fermentar, né? Com a ação ali de micro-organismos que são presentes no nosso organismo, aí começa a ter uma fermentação. E isso promove gases, sensações dolorosas, um desconforto intestinal e até mesmo diarreia, tá? Então, olhem só. Aqui vem os desenhozinhos do que eu acabei de falar com vocês. Vou explicar para vocês entenderem. Aqui está mostrando que a lactose, que é justamente esse disacarídeo presente no leite. Lactase é uma enzima que quebra, né, a lactose em duas porções, glicose e galactose. E aí o nosso organismo consegue metabolizar. Só que imaginem, a partir do momento que o organismo não tem essa enzima, não vai haver essa quebra, né? E o meu organismo não vai conseguir aproveitar de uma maneira adequada esse disacarídeo, né? E aí, como eu falei com vocês, olhem, isso vai começar a acumular nesse ambiente. Eu até pus a imagem só para vocês contextualizarem, né? Percebam, aqui é o intestino, né? Que é o intestino delgado, que é o local onde há a absorção dos nutrientes que nós ingerimos. Então, quando eu como um pãozinho, na hora que eu como uma maçã, na hora que eu tô ali após o almoço, o alimento ele vai ser trabalhado para que aquilo que tem de importante na minha alimentação possa ser aproveitado pelo meu corpo. Nesse caso específico, o que acontece? Aqui, ó, são as vilosidades intestinais, inclusive o autor, né, deu um zoom para a gente ver melhor, né, proporção aqui, ó, as vilosidades intestinais. E aqui em cima, ó, passa o alimento. Estas células que compõem essas vilosidades, essas células intestinais, são elas que produzem a enzima lactase que eu mencionei para vocês, tá? Só que a partir do momento que, porventura, essa célula começa a não produzir adequadamente essa enzima, a lactose vai começar a se manter íntegra nesse ambiente e aí vai sofrer fermentação, gerando uma maior presença ali de gases, né, que promovem o desconforto intestinal, clássico para quem tem intolerância à lactose. Viu? É importante a gente destacar, porventura isso possa acontecer com crianças pequenas também, tá? Embora na maioria dos casos isso tende a ocorrer mais frequentemente com nós adultos, porque é fisiológico, naturalmente faz parte ali do processo fisiológico da gente começar a produzir uma quantidade menor dessa enzima, tá? Então, é por isso que às vezes a gente tem, quando a gente excede uma ingesta de leite, possa ser que a gente venha a ter algum desconforto intestinal. Isso não significa que é obrigatório, que todos necessariamente vão ter que passar por isso, mas ele é relativamente comum acontecer isso com os adultos, tá? Aqui eu vou colocar para vocês, são 2 vídeos simples e fáceis, mas é porque é muito comum quando a gente fala sobre esse assunto, vocês mesmos, porque como é uma ocorrência e ela é relativamente frequente na nossa população, é muito comum
vocês virem com perguntas a respeito de bebê, a respeito de alimentação, né, de indivíduo quando apresenta intolerância à lactose. Então eu coloquei para vocês esses 2 pequenos vídeos, porque eu acho que ele ajuda a ilustrar e a falar, né, sobre esse assunto de uma maneira mais categórica para vocês, tá bom? Vocês vão ver, são pequenininhos, eu vou colocar agora para vocês. E é bom que caso qualquer coisa vocês queiram perguntar, a gente complementa. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Isso. Vou aqui, só para mim poder compartilhar com vocês. Olha, estou colocando tanto para o som quanto para a imagem. Qualquer coisinha vocês me... Tá? Leite tem um açúcar que se chama lactose. O alimento que mais tem lactose é o leite materno. Então, quando você fala de um bebê com intolerância à lactose suspeita, esse bebê não pode tomar leite materno. E você tem o bebê tomando leite materno com intolerância à lactose, significa o seguinte, que ele nasceu sem uma enzima que se chama lactase, que é a que faz a digestão desse leite. Intolerância à lactose só dá sintomas gastrointestinais, distensão abdominal, diarreia, vômitos, gases. Não existe alergia à lactose. Ninguém tem alergia ao açúcar. Intolerância sim, alergia não. Muito bom. Se esse bebê tem chance de nascer sem a lactase, este bebê precisa tomar leite sem lactose. Então ele vai começar a apresentar esse quadro clínico que eu citei, com um quadro de perda de peso, e isso vai levar a um dos diagnósticos diferenciais é a intolerância à lactose. A partir daí precisa tomar um leite sem lactose. A fase 2 da intolerância à lactose é uma fase mais adiantada. É quando você já tem infecções, por exemplo. Quando você tem diarreia, aqui está o intestino, tá? O intestino tem as vilosidades. Bem na beirada da vilosidade, e aqui é a luz do intestino onde correm as fezes, você tem a lactase. Se a criança tem uma diarreia, ela lava essa lactase. Então você pode ter uma intolerância à lactose transitória. Isso quer dizer que naquele momento, se essa criança tomar leite, pode aumentar a diarreia. Mas o que a gente sabe hoje é que se você não der o leite, você não induz a produção da lactase. Então você pode dar o leite em menor quantidade, o leite materno sempre, porque isso vai favorecer, passando e recuperando e hidratando, a recuperação da vilosidade intestinal, da mucosa intestinal, a produção novamente da lactase, e isso vai ser transitório. E a terceira fase é que conforme a gente vai ficando mais velho, diminui muito a produção da nossa lactase. Isso é fisiológico. Cerca de 50% a 60% das pessoas têm uma diminuição da produção da sua lactase. Isso quer dizer que você tem uma intolerância. Mas deixa eu explicar um pouquinho diferente. Alergia é assim, caiu uma gota do leite, eu faço uma reação alérgica. Intolerância quer dizer, eu posso tomar um copo e não ter sintoma. Se eu tomar um copo e uma gota, eu vou ter sintoma. Então, o que acontece com o tempo de quem tem intolerância à lactose é induzir uma tolerância à lactose. Então, não é que eu preciso ficar sem tomar leite, mas eu consigo ficar tomando leite até uma determinada quantidade. Não se suspende o leite. Você pode até usar um leite sem lactose nesses casos. Não confunda a intolerância à lactose com alergia à proteína do leite de vaca. Não tire o leite a qualquer quadro de diarreia. Não suspenda leite e derivados porque você acha que o seu bebê tem gases e cólica, isso pode ser intolerância à lactose. Aleitamento materno sempre, isso vai ajudar tanto a hidratar quanto a montar aquela produção de bifidobactérias com a lactose que vão digerir, enfim. Tudo isso só tende a favorecer. Intolerância à lactose é um diagnóstico muito mais clínico
é difícil de se fazer esse diagnóstico, principalmente no bebê. Na criança maior e no adulto, ele já é um diagnóstico mais comum. Mas como nós estamos falando aí de crianças até 2, 3 anos de idade, nesse caso, esse é um diagnóstico muito pouco provável. É raríssima a intolerância à lactose por deficiência de lactase no bebê. Essa é uma condição genética, tá certo? Então, já falamos de refluxo, agora intolerância. Daqui a pouquinho a gente vai tocar num assunto mais delicado, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Bem, e agora eu vou pôr um segundo para vocês. Esse é direcionado mais na alimentação, tá? Vocês vão ver que também é muito comum. E eu falo muito disso, gente, com vistas mesmo ao que eu já passei, né, em sala de aula, com aluno falando, às vezes tendo dificuldade, e relatando, né, essas situações de intolerância. E às vezes as pessoas né, não sabem lidar adequadamente, tá? Então, por isso que eu acho que é válido. Deixa eu ver, que eu não sei se eu coloquei isso, incluí o som. Isso. Por isso que eu acho válido essa instrução aqui dentro desse assunto pra gente, tá bom? Então, olhem só. Já não te faz tão bem e que a sua barriga fica dura, inchada, produz muitos gases e tem dor, tipo cólica, logo a seguir a tomar um sorvete, a comer um pudim ou tomar um copo de leite, provavelmente você tem razão. Na intolerância à lactose, o seu corpo não digere como antes o açúcar do leite. Por isso você não pode tomar o leite puro, leite em pó, o molho branco e o leite condensado, ok? Além disso, você tem que prestar atenção nos rótulos dos alimentos. Algumas vezes, se você ler ali, soro de leite, sólidos de leite, leite em pó, no rótulo do alimento, tem lactose e você não deve consumir esses alimentos. Alguns medicamentos também têm lactose, mas dificilmente vai te fazer mal. É bom que o seu médico saiba que você tem intolerância à lactose e se houver um remédio alternativo sem lactose no recipiente, no componente da fórmula, melhor. Agora, alguns alimentos que você pode consumir que tem um pouco de lactose, mas tem uma quantidade pequena e você pode tolerar melhor, são os iogurtes com bifidos ativos, por exemplo. Apesar de existirem iogurtes sem lactose, que pode ser uma alternativa, ok? Mas naturalmente os iogurtes têm menos lactose e são mais bem tolerados. O queijo cottage ou os queijos amarelos são boa alternativa. O creme de leite, provavelmente você vai tolerar. E o leite integral, mais tolerável será do que o leite desnatado. Normalmente, a intolerância à lactose acontece na idade adulta, né? Pode nunca acontecer, é verdade. Mas também é comum nos bebês. E se o bebê mamar no peito, a mãe tem que diminuir ou eliminar a quantidade de alimentos ricos em lactose da alimentação dela, né? Lácteos e afins. E se mamar na mamadeira, pede para pediatra trocar a fórmula, porque o bebê passa mal com lactose. Agora, como eu tenho certeza que meu bebê tem intolerância à lactose ou que eu tenho intolerância à lactose? Existem 3 exames. Existe um exame de fezes, um exame de sangue e também existe um exame do ar, um teste do ar expirado. Então, quanto mais hidrogênio você expele, maior é a certeza que o médico vai ter que você tem uma intolerância à lactose. Mas para você testar em casa se você tem intolerância à lactose, fica 7 dias sem tomar leite e derivados. E aí experimente, se você se sentir bem, tem a sua resposta. Mas você não tem que ficar desesperado, porque agora você tem intolerância à lactose e não pode tomar mais leite, e leite tem muito cálcio. Eu vou te contar o que tem cálcio e que não tem leite. Sardinha enlatada com as espinhas, muito cálcio. Amêndoa, brócoli, tofu, salmão, camarão e o mais óbvio de todos, leite sem lactose. Por isso, se você não abrir mão de um lanchinho com um cafezinho com leite, você pode também tomar o leite sem lactose. Mas também tem leite de arroz, leite de coco, leite de amêndoa, leite de nozes. Se você tomou alguma coisa com leite, comeu uma sobremesa que tinha leite e não sabia que tinha leite, tem uma coisa chamada lactase na farmácia. Se você é intolerante à lactose, tenha sempre no bolso para não passar mal. De repente você comeu alguma coisa, tinha lactose, você não precisa ficar com dor, não precisa correr pro banheiro, não precisa ficar soltando pum por aí. E também tem a possibilidade de você tomar, sabe, cápsulas de carvão vegetal ativado? Super legal quando você está já com os gases, já passou, já não dá tempo da lactase, mas ainda dá tempo da cápsula de carvão vegetal ativado. Vai lá, dá uma olhada. Bem, então isso, né, como eu comentei com vocês, como
é muito frequente, deixa eu pegar aqui, às vezes essa queixa, né? Isso ser pontuado por vocês em sala de aula, eu acho que vale a pena a gente contextualizar e colocar aqui na nossa sala de aula, né? E ali são 2 profissionais, um médico, pediatra e uma nutricionista, né? Falando aqui nesse assunto. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Percebam que a gente está na CMC. Eu estou apresentando a vocês propriedades dos carboidratos, né? Mas como que eles interferem no nosso organismo, né? Afinal de contas, é isso que nós estamos vendo. E nós aproveitamos eles pela alimentação, eles vão ser incorporados ao nosso organismo, mas tem toda uma mecânica, né? Afinal de contas, na hora que a gente alimenta, eu preciso de recursos orgânicos, fisiológicos, para que aquelas porções, né? Quer seja um aminoácido, uma proteína, um carboidrato, até mesmo um lipídio, que ele venha a ser aproveitado ali daquele alimento e que ele possa vir a ser incorporado e fazer parte da minha estrutura corporal, tá bom? Então, isso que eu acho que é muito importante também. Afinal de contas, a gente não está aqui só para falar de carbono e oxigênio, a gente está aqui para verificar esse conjunto, né, dentro do funcionamento orgânico, tá bom? E foi o que eu passei para vocês. E aqui é porque vocês, olhem, reparem, eu apresentei vocês os carboidratos, falei dos monossacarídeos, que são os carboidratos mais simples, né? Mostrei os disacarídeos, inclusive com o exemplo clássico ali da lactose, né? É um disacarídeo. E falei com vocês que aqueles carboidratos que são compostos por 3 ou mais, né, estruturas ligadas entre si, eles são considerados de poli de muitos, né? Polissacarídeos. E esses polissacarídeos, eles possam ser classificados. Por quê? Percebam, eu posso vir a ter a união de vários monossacarídeos idênticos entre si, aí eles unidos formam um polissacarídeo, ou eu posso vir a ter a união de monossacarídeos diferentes que vão se somar formando um polissacarídeo. Então é por isso que, olha, melhor eu apresentar no desenho. E é isso que eu vou fazer para vocês agora. Reparem nessa representação, olha. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 anéis, né? São literalmente 5 estruturas de monossacarídeos ligados, né? Ligação química entre eles. Então, já que eu tenho 5, eu tenho um polissacarídeo. E uma coisa, reparem que aqui o autor está colocando para gente que eles são todos iguais. Ele até, né, fez a coloração justamente para te chamar a atenção. Ó, aqui eu tenho tudo um composto só. Então, por isso que ele é considerado um polissacarídeo, sim, mas a gente fala homopolissacarídeo. Por quê? É constituído por estruturas todas iguais. Vejam esse. Eu tenho um rosa, um azul, um rosa, um azul. Aqui eu até tenho um rosa, um azul, um verde, um rosa, um azul, um verde. Ou seja, o que eu chamo a atenção de vocês? Aqui o autor está me mostrando que eu também tenho um polissacarídeo, né? Porque ele é constituído aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? União de 6 monossacarídeos. Mas eles são monossacarídeos diferentes. Por que que ele está me falando? Ele está utilizando a coloração para me expressar isso. Então, é por isso que ele é um polissacarídeo, sim, mas a gente fala que ele é um heteropolissacarídeo, tá? E tem só uma outra coisinha, tanto aqui como aqui, olha, repare. Esse daqui é o homopolissacarídeo, mas ele apresenta uma ramificação, porque ele tem essa estrutura aqui. Então, a gente fala que ele é ramificado. Da mesma forma que esse daqui também é ramificado. Ele é um heteropolissacarídeo ramificado. E esses daqui são lineares, né? É como se fosse uma fila, um após outro. Então, por isso que a gente fala que eles são
esse e esse são no formato linear, tá? Aqui a mesmíssima coisa, só que tá uma imagem, né, maior aumento. Eu tenho aqui um homopolissacarídeo linear, eu tenho homopolissacarídeo ramificado, eu tenho heteropolissacarídeo linear e eu tenho um heteropolissacarídeo ramificado, ok? Isso, gente, é porque existe uma grande diversidade de polissacarídeos. Vou apresentar a vocês já a celulose. Celulose ela é composta por várias estruturas, né? Por isso que a gente fala que é poli, ele vai ter uma quantidade muito grande de estruturas ligadas entre si. Então, é por isso que eles acabam classificando, né? Para poder, de fato, identificar cada um desses compostos, tá? O amido é um polissacarídeo extremamente conhecido nosso, porque é a forma de carboidrato mais abundante na nossa alimentação. Se vocês observarem, né, o amido está muito presente em vários alimentos que a gente faz ingesta. Nessa época de pandemia, que tem muita gente fazendo pão e bolo em casa, com certeza vocês estão utilizando muito ali do amido, né? Que é o amido de milho, que é o que a gente utiliza, né? O amido, ele é retirado, né, de vegetal, do milho, né, de célula vegetal. E nós empregamos muito ele na nossa alimentação. Eu até chamo a atenção de vocês, porque, pelo menos na minha época, um tempo atrás, né, um bom tempo atrás, a gente ia no supermercado e a mãe pedia pra gente comprar maisena. Fala assim, Fulana, vai no supermercado, compra uma maisena pra mim, né? A gente não tinha esse hábito de falar amido de milho. O que é errado, porque na verdade o composto mesmo é amido de milho. Maisena é a marca, né? Mesmo porque existem várias outras marcas, não precisa ficar reconhecido. Mas a gente coloca, até mesmo porque é uma marca às vezes muito reconhecida, e tem muita gente que tem aluno que eu já em sala, às vezes ele não reconhecia amido de milho e simplesmente falava pela marca, tá? Então é o que tá aqui, que é essa fonte, né, de polissacarídeo amplamente utilizado por nós na nossa alimentação, quer seja no bolo, biscoitos, né? Várias vezes a gente está ali com amido de milho empregando ele na nossa alimentação. E ele é muito trabalhado pelo nosso organismo. O amido, a gente já começa a ter a digestão dele quando a gente leva esse alimento à boca. Na hora que a gente começa aqui a mastigar, né, o amido, juntamente com a nossa saliva, existe uma enzima, a amilase, tá? Que aí ela começa a degradar, a quebrar esse polissacarídeo em porções menores. Aí a gente mastiga, a gente mistura esse alimento com a saliva, que tem a enzima, e a gente vai deglutir, né? Então, na hora que a gente deglute, o alimento passa pelo esôfago, estômago e depois vai chegar no intestino. E lá no intestino vai ter a somatória de outras enzimas também, para poder completar, né, a ação e a digestão do amido. Olhem só, eu coloquei aqui, na verdade que foram 2 slides dentro de um contexto, justamente para vocês entenderem, tá? Porque a gente fala disso e vocês ainda não tiveram o morfo do digestório endócrino e renal, né? Então, só para vocês enxergarem o visual, o que tem a ver. Principalmente, né? Porque na hora que eu falo da saliva, facilmente todo mundo vem à mente e sabe do que eu estou falando. Mas na hora que a gente fala da enzima que é produzida e liberado pelo pâncreas, nem sempre o aluno sabe ou consegue identificar essa correlação do pâncreas a essa região do nosso corpo, né? Então, olhem só, o que nós temos aqui na imagem? Reparem, aqui eu tenho, né, uma imagem, o indivíduo, a gente tem a presença do fígado, o intestino, esse aqui é o intestino delgado, olhem, e aqui é o intestino grosso, tá bom? Aqui nós temos o estômago,
aqui o início do intestino delgado, tá? Na hora que ele faz essa curvaturazinha aqui, ó, já é justamente essa areazinha que tá em maior aumento aqui, tá? E aqui, ó, é o pâncreas, tá? O pâncreas é único e é uma glândula considerada glândula mista. Tanto ele produz hormônio, que vocês vão estudar adiante, a insulina, né? E outros hormônios, que ele produz outros hormônios também, como ele produz enzimas digestivas, que é por isso que eu tô mostrando ele aqui, né? Porque a gente acabou de falar como que o amido tem ali o seu papel, né? Como que ele vai ser quebrado, trabalhado pelo nosso organismo para ser aproveitado. Então, olhem só, reparem que eu tenho essa região central, que é o ducto, tá? Que é o ducto pancreático, que é onde vai passar essa secreção, esse material, essas enzimas digestivas que são produzidas pelo pâncreas. E se vocês perceberem, olhem, esse material vai desembocar justamente no intestino delgado, tá bom? Então, eu acho importante que, como eu falo com vocês, é muito importante que você consiga ver a nossa CMC, o nosso assunto, dentro de um contexto maior, né? Porque a gente fala tanto do micro, falo tanto do ambiente celular, falo tanto daquilo que é aproveitado pelo meu organismo, e a gente precisa de enxergar isso dentro de um contexto maior, né? Então, por isso eu até adicionei esse slide, porque eu acho que para o aluno a visualização não é uma coisa o professor falar, e mesmo porque está até escrito aqui para vocês. Mas eu acho que é mais gostoso e de repente, é mais fácil para o aluno guardar e fixar a partir de uma imagem do que necessariamente, né, 1000 falas ali, 1000 escritos na sua frente. Enfim, eu acho que isso é importante, no mínimo ele ajuda, ele complementa. Aqui é um outro polissacarídeo que também é observado, né, nas células, e aqui especificamente nas células células animais, né? Glicogênio é reserva energética, inclusive, também coloquei um slide já, que eu tenho certeza que vocês vão ver ele em profundidade mais lá na frente, tá? E vocês vão entender por quê. Glicogênio é reserva de células animais e particularmente, né, é percebida em maior quantidade no fígado e nas células musculares, tá? Tanto em humanos como em outros animais. Aqui só precisa enxergarem, eu também tenho aqui nessa imagem um fígado, né? E aqui estruturas musculares. Mas como que eu consigo perceber? Como que esse glicogênio, né, é forma de energia dentro do meu corpo? Bem, esse slide daqui, vocês vão vê-lo, tá? Em detalhe adiante, pode ter certeza. Inclusive, eu não vou aqui me preocupar em explicar os detalhes, né? Coloquei aqui para ilustrar dentro desse contexto aqui, ó. Para te falar que o glicogênio, que esse polissacarídeo, está presente principalmente nessas células hepáticas, tá? Por quê? Porque isso daqui vocês vão trabalhar tanto no sistema digestório quanto no sistema endócrino. E aí o professor vai mostrar para vocês direitinho qual que é a importância e o papel dessas células, os hormônios relacionados, tá? Enfim, deixa quieto. Mas eu coloquei aqui para vocês perceberem, olhem, o indivíduo alimentou e a partir do nosso alimento, nós temos ali, né, a quebra daquele alimento em porções menores. Tenho a presença de glicose, que vai ser circulante no nosso organismo. E a glicose, né, o excesso de glicose vai ser armazenado, porque a glicose é a fonte de energia, né? Então, vai ser armazenado. E esse armazenamento de glicose se dá no fígado, na forma de glicogênio, tá? Então, por isso, nesse contexto, ó, que eu tô mostrando para vocês, que eu tô falando do glicogênio, né? Tô falando que ele é do polissacarídeo, estou falando que para vocês que ele está presente principalmente nas nossas células hepáticas e células musculares. Então, estou mostrando para vocês dentro desse contexto um pouquinho maior, né?
e que vocês vão ver em profundidade adiante, tá bom? Não vou aqui explorar essa parte hormonal, porque é para não passar as coisas, né? Para vocês não virem a ter dificuldade. Mas é só para ilustrar e provavelmente lá na frente, quando o professor do endócrino estudar e trabalhar com vocês esse assunto, aí vocês lembrem de mim, tá? Olha, a gente viu isso lá na CMC, a Luciane mencionou esse glicogênio, né? Então tem todo esse mecanismo que é muito bonito, que é muito importante, né? O que nós estamos é cíclico. Por isso que é isso daqui, ó, se vocês perceberem, as setinhas elas formam um ciclo, tá? Por quê? É o que acontece conosco. A gente alimenta ali, né? Aproveita o que tem ali de glicose, é fonte energética, a gente gasta muito dessa energia, mas o que é a mais, aquilo que é sobra, vai ser armazenado. Afinal de contas, há momentos que a gente não vai nem ter ingesta, né? A gente não fica, às vezes, longos períodos em jejum. Tem dia que a gente acorda de manhã cedo, mal dá pra gente comer alguma coisinha e a gente vai correr o dia todo. Às vezes você vai almoçar à tarde, né? Lá para as 2, 3 horas da tarde, você fala assim, nossa, até perdi a fome, de tanto que passou o tempo, né? Mas por quê? Você teve energia de alguma forma porque o seu organismo conseguia retirar, né, esses ambientezinhos de reserva para te manter com atividade. Porque aquele ditado que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu, né, de uma avó, de um avô, que saco vazio não para em pé, é muito popular, né? Mas o fundamento dele a gente consegue observar tudo dentro de um contexto, tá? Que realmente o nosso organismo precisa e muito realmente de energia. E essa energia ela é aproveitada por nós a partir dos nossos alimentos, tá bom? Bem, eu apresento a vocês, eu já falei da celulose hoje, né? Eu fiz a propaganda dela, até chamei a atenção. Celulose é um polissacarídeo, ela é, né, de uma maneira geral, quando a gente fala sobre os carboidratos, o carboidrato mais observado na natureza, justamente porque ele é perceptivo, né, observado nas células vegetais. Então, todas as células vegetais apresentam a celulose como carboidrato no seu sentimento de estrutural, né, com a sua função estrutural, que é o papel da celulose, tá bom? Nosso organismo não consegue aproveitar a celulose, mesmo quando a gente tem ingesta, né, de vegetais, que você não vem aproveitar, se a gente aproveitar as fibras, elas são importantes, por isso, inclusive, que a gente precisa também ter ingesta, né? Porque embora eu não aproveite a celulose, ela vai formar uma fibra que é importante no trânsito intestinal, inclusive estimulando e facilitando a liberação dos excessos, né, que é do material fecal, fazendo com que o trato digestório seja mais eficiente, né? Olhem só, eu já tinha mencionado a vocês, né, a celulose ela é composta por dezenas de estruturas de glicose, tá? Logicamente aqui a gente coloca esse apanhado só para poder ilustrar. Ela é um polissacarídeo, então é a união de várias estruturas, tá? São todas de glicose, então ela seria um homopolissacarídeo. Agora, eu venho apresentar a vocês aonde que a gente pode também perceber a presença de carboidratos, né? Sob diferentes formas no nosso corpo, tá? Vou aqui mostrar, essas duas aqui são fotos, tá? Isso aqui é uma foto de um tecido cartilaginoso. Tá? Na hora que a gente fala que os glicosaminoglicanos, que são polissacarídeos, que estão presentes numa matriz gelatinosa, é esse ambientezinho aqui, ó. Se vocês perceberem esse ambiente meio rosáceo, né? Isso daqui é matriz extracelular. E aqui tem esse componente, tá? Esse polissacarídeo. Aqui é uma foto de pele, tá? É uma foto
histológica da pele. Eu tenho essa parte mais externa, que é a epiderme, que está aqui representada. Agora a gente também tem essa areazinha mais esbranquiçada aqui, ó, é tecido conjuntivo. E aqui existem esses glicosaminoglicanos. Eles fazem parte da constituição, né, do tecido, dão uma certa rigidez. E também estão presentes nas estruturas tendíneas. Inclusive, coloquei aqui como exemplo pra gente o tendão de Aquiles, tá? Existem outros materiais, né? Outras estruturas de carboidratos, aliás, presentes em todas as células, né? Sempre nós temos ali, porque são fontes de energia, é um material que está presente, né? Um composto orgânico que está presente nas nossas células, ok? Quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre os carboidratos. Se quer falar alguma coisa, enfim, só para a gente dar prosseguimento. Ok? Não. Então tá. Qualquer coisa, vocês sabem que podem falar, né? Vou agora falar para vocês de um outro componente importante nas nossas células, está presente no ambiente celular e no nosso corpo como um todo, né? Que são os lipídios. E antes em si, eu quero ouvir de vocês, me digam, na hora que eu falo lipídio, o que vocês se recordam? O que vem à mente de vocês? Não vem nada? Lipídio. Eu lembro de gorduras. Lembra de gordura. Muito bem. E aí, quando a gente fala, eu até gosto de perguntar a vocês disso, porque é muito tendencioso a gente falar de lipídio e a gente só lembrar de um lado mais negativo, tá? Desse componente. E, na verdade, tem sim, né? Os lipídios, eles têm a sua parte, nós vamos ver isso daqui. Eles podem, em excesso, até conferir prejuízos ao funcionamento orgânico, né? Mas é importante a gente lembrar que ele também faz parte da composição estrutural nossa. Tanto é que, se a gente recordar quem estava, né, no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, eu apresentei a vocês a estrutura da membrana. E falei, ó, a membrana é uma bicamada lipídica com presença de proteínas dispersas. Então, tem lipídio, faz parte da composição membranosa. A membrana, ela compõe a estrutura externa das nossas células, ela ajuda a controlar o que entra e o que sai, ela é o material, né, para fazer as estruturas, as organelas membranosas. Então, existe. Lipídio também é reserva energética. Eu acabei de falar sobre os carboidratos para vocês, que era reserva de energia. Lipídio também é. Mas qual que é a diferença, né? Eu gosto de fazer uma analogia grosseira, mas só para vocês entenderem, porque a gente fala que os dois são reservas energéticas, né? Mas olhem só. A glicose, eu gosto de comparar, ela é como se fosse, sabe quando a gente vai sair, quando a gente está, né, em situações normais, que a gente batia a maior perna, e de repente você coloca assim uma notinha de R$10 no bolso. Aí eu vou sair, não vou nem pegar a condução, não. Eu vou ali na pracinha, mas eu vou colocar R$10 aqui no meu bolso só para não sair sem nada. Você pode ter certeza que você tem grandes chances de voltar para casa sem esses R$10. Por quê? É um dinheiro fácil de ser gasto. E tem hora que a mão até coça, né? Você vê uma coisinha ali, você fala assim, gente, eu não tô precisando não, mas ela é tão bonitinha, tá tão baratinho. Você vai e gasta aquele dinheiro. Agora, quando a pessoa tem a oportunidade, né, de ter um dinheiro, aí coloca no banco, aí coloca ali na poupança, ou o povo fala, né, aplica,
Enfim, tem várias formas. A questão é ter dinheiro, né? Tem várias formas ali de guardar. Aquele dinheiro é mais difícil de você gastar. Mesmo porque, até mesmo quando você vai pedir para o banco, assim, ó, agora eu estou precisando desse meu dinheiro, você tem que agendar, porque eles não te liberam esse dinheiro fácil. Aonde que está essa minha comparação, né? Carboidrato, como eu falei com vocês, ele é reserva de energia. Mas ele se compara àquele dinheirinho que eu ponho no bolso, que eu gasto mais fácil. Lipídio é forma de energia. Ele realmente é reserva energética. Mas ele está ali, ó, guardado a 7 chaves. É aquele indivíduo que teve a oportunidade de aplicar, aplicou nisso, aplicou naquilo, que para retirar aquele dinheiro de volta, ufa, falam que é um suador danado, que o banco não dá aquele dinheiro fácil, não. Tem que agendar, tem que ter prazo, tem que isso, tem que aquilo. Ou seja, lipídio, ele está guardado dentro das células adiposas, bem guardadinho. Para a gente gastar esse lipídio como fonte energética, a gente tem que malhar, a gente tem que fechar a boca e realizar muita atividade física. Porque aí sim, aí você gastou tudo aquilo que estava mais à mão, toda aquela reserva energética que estava mais fácil de ser gasta, e aí é que você começa a gastar aquilo que está guardado as 7 chaves. Então é por isso que, na verdade, emagrecer não é fácil. Repara, quem começa, né, em termos de emagrecimento, primeiro ele perde líquido, né? Porque muitas vezes a gente tem excesso de líquido no organismo, aí perde líquido, aí é todo um trabalho para depois ele começar a perder gordura de fato, que está armazenado nas células adiposas. Então, acho que vale a gente essa observação, porque de uma maneira geral, né, se a gente reparar, é cômodo. Reserva de energia de um lado, reserva de energia do outro, parece que é tudo a mesma coisa. Mas a gente sabe, a duras penas, por exemplo, nessa época de pandemia, que quer queira ou não, a gente fica um pouco mais em casa e ó, toda hora, né, lambiscando e não necessariamente muita coisa saudável, a gente só vai ganhando peso, né? Enfim, a gente vai acumulando, isso aí a gente vai acumulando principalmente gordura. E aí depois, para perder isso, dá um trabalho danado, tá bom? Então eu acho que vale essa introdução aqui pra gente. Isso que eu vou apresentar a vocês, os lipídios. Nós já mencionamos eles, uma característica, né? Lembra quando a gente falou da água, que a gente falou de hidrofobia, né? Que é fobia à água. Os lipídios, eles são assim. Os lipídios, eles têm fobia à água, né? São immiscíveis. A gente mexe ali e, na verdade, eu sempre tenho 2 fases ali naquela solução, né? Porque a gordura é igual a gente pode observar nessa foto daqui, ó. Nós temos as gotículas de gordura, né? E que, inclusive, com o passar, se a gente parar de mexer nesse ambiente, daqui a pouco, ó, todas essas gotículas de gordura, elas vão se acumular e formar uma grande poça, um grande conjunto aqui, né, observado superiormente, tá bom? Por quê? Porque eles têm a função também de agregação, tá? Lipídio, ele se agrega muito facilmente. Nessa outra imagem, a gente tem uma foto de uma célula adiposa, tá? Que é clássico. Vai aparecer desenho esquemático lá na frente também, eu vou pontuar para vocês novamente isso. Uma célula adiposa, ela tem o seu núcleo que é periférico. O que é núcleo periférico? É um núcleo que é localizado mais no lado, né? Porque na maioria das células, a gente vê um núcleo central, né? Não, a célula adiposa, o núcleo fica de ladinho, tá? Por isso que a gente fala um núcleo periférico. E aqui, ó, grande presença, né? São gotículas de lipídio armazenado nessas células. Os lipídios são observados uma série de produtos, né? Alimentícios e não.
E eu separo aqui justamente para vocês perceberem. Aqui em cima, eu estou chamando a atenção do lipídio na nossa alimentação, né? Como presente ali nos óleos, na manteiga, por exemplo, abacate. Abacate, professora, mas é natural, mas ele é rico em lipídio, tem lipídio ali, tá? Existem vários alimentos, né? Igual eu vou apresentar a vocês mais adiante, a castanha, nozes, são extremamente oleaginosas, tá? Altamente calóricas, tem uma boa quantidade de lipídio também. É saudável, né? Nozes e castanhas, sim, são saudáveis, mas são bem calóricos. Tanto é que se a gente né? Sabe aqueles que a gente vai em shopping, cheio daquela castanha, inclusive envolvida no açúcar? Eu particularmente nem compro muito porque é caro, né? Aquele potezinho pequenininho, às vezes uma nota. Mas se for te olhar de gosto, que dá vontade de comer igual pipoca, porque você vai comendo, o gostinho é muito bom, mas é super calórico, a gente tem que ter cuidado, tá? E aqui embaixo, ó, eu chamo a atenção de vocês da presença do lipídio em produtos industrializados, principalmente dentro da cosmetologia, tá? Produtos, isso daqui inclusive, viu gente, isso aqui é sabonete. Teve uma vez que um aluno achou, enfim, ele estava viajando, em termos, nem lembro mais o que ele pensou, mas ele achava que isso daqui era alimento. Então, não. Tudo que está aqui embaixo, na verdade, eu estou ilustrando essa parte que é muito utilizada, os lipídios, né? Para fazer produtos em cosméticos, porque isso colabora, faz com que esses produtos tenham maior absorção pela nossa pele, tá bom? Olhem só o desenho que eu falei que ia aparecer para me mostrar a vocês novamente. Isso aqui é um desenho esquemático da célula adiposa, né? Mais uma vez o que eu falei anteriormente, que que é o núcleo periférico. E é interessante que a célula adiposa, ela é observada assim, né? Com uma grande reserva de gordura. Quando a gente observa, por exemplo, a célula adiposa num corte histológico, esse ambiente, que aqui está amarelinho, porque ele está representando gordura, ele na verdade ele fica com um grande clarão, é como se fosse um grande vazio, porque o lipídio acaba, né, sendo lavado na hora que a gente processa para microscopia, tá bom? Eu já falei com vocês, lembram que eu relembrei a vocês que os lipídios fazem parte das estruturas da membrana, né? Aquela bicamada lipídica com presença de proteínas. Eu lembrei a vocês. Falei que eles são reserva de energia, né? Até exemplifiquei, porque é uma reserva de energia que é bem reservada mesmo, bem guardada, né? Não precisava ser tanto, mas é. E isso depois eu vou mostrar para vocês, dou como exemplo, que os lipídios, eles são base para elaboração de várias substâncias no nosso organismo, de uma maneira muito específica de hormônios, né? Tenho certeza que todos vocês sabem da importância dos hormônios para o funcionamento do nosso corpo. Haja nós, né, meninas, que ainda ficam nos culpando aí de vez em quando, no mês, né? Falando que a gente está de TPM, que a gente está sob a ação hormonal, enfim, falam mal demais da gente. Não sei por que falam tanto, né? Mas são os hormônios, quer queira ou quer não, são os hormônios que estão ali controlando a gente naqueles períodozinhos críticos, né, do nosso mês. E vários desses hormônios são a base de esteroides, ou seja, a base lipídica, tá bom? Então é importante. É importante a gente dizer isso justamente porque muito tendencioso a gente falar lipídio e a gente só lembrar do lado, né? Que existe um lado sombrio, né? Existe um lado que de fato os lipídios possam causar danos e nós vamos falar isso, né? Mas eu também preciso de falar bem, eles também são necessários. O nosso organismo precisa dos lipídios. E é porque a classificação dos lipídios é bem variada, né? Ele é uma classe realmente muito mais diversificada do que quando a gente estuda proteína, do que quando a gente vê os carboidratos, tá?
Inclusive, logicamente, a gente vai trabalhar aqui dentre aqueles que têm essa importância dentro da nossa CMC, tá? Dentro do funcionamento corporal humano, tá? Bem, os ácidos graxos são os lipídios mais simples. E mesmo assim, vocês vão ver que eles têm uma boa quantidade de carbono, tá? Tem os triglicerídeos, glicerofosfolipídios, enfim. Tem os esteroides, inclusive, como eu falei com vocês, é a base, né, da formação de vários hormônios. Então, eu vou contextualizar aqui pra gente, falando da classe em relação àquilo que está presente no nosso corpo e a função que ele exerce, tá bom? Olhem aqui os ácidos graxos, como eu falei com vocês, são os componentes lipídicos mais simples, né? Que se observa na natureza e mesmo assim, como também mencionei, eles vão ter grandes quantidades de carbono. Cerca de 16 a 18 pelo menos, tá? Cadeias de carbono. Isso mostra, né, que eles realmente corresponde a uma categoria mais simples lipídica, mas nem necessariamente, né, ele ainda apresenta ali a sua complexidade. E eu tenho certeza que vocês também já ouviram falar esses dois termos, saturados e insaturados, que é que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Existem os ácidos graxos saturados e insaturados. E a primeira coisa que eu vou fazer é chamar a atenção de vocês para o desenho, tá? E na composição estrutural química também. Olhem só. Percebam que o ácido graxo saturado, ele é retilíneo, né? Olhem, ele tem a sua estrutura mais retilínea. Quando eu observo a sua característica estrutural, como está aqui, né? Ele também vem apresentar esse formato mais linear, mais retilíneo. Bem, principalmente se você observa aqui, ó, passa para esse lado. Perceba agora nessa estrutura de um ácido graxo que possa ser observado uma ligação dupla, tá? Aqui é quando a gente percebe, né, o tanto que esse seja retilíneo, linear, e o tanto que esse daqui confere essa alteração, né, nesse formato, nessa estrutura. Esse daqui é insaturado e ele apresenta essa alteração no seu formato em função dessa ligação dupla que tem aqui, tá? Nesse caso específico, ele apresenta apenas uma ligação dupla, mas existem ácidos graxos insaturados que vão apresentar duas ou mais outras ligações duplas. Então, ele é poliinsaturado, ou seja, ele vem apresentando vários pontozinhos. Bem, isso faz diferença? Faz, isso faz diferença. Para vocês terem uma ideia, essa estrutura, o ácido graxo insaturado, ele é inclusive mais fácil de quebra. Então, isso favorece ali no processo digestório, tá bom? Então, nós vamos ver, existe então essa diferença estrutural, existe também uma diferença de ser mais facilmente aproveitado pelo meu organismo ou eventualmente se acumular de uma maneira mais clara, mais robusta, tá? Aqui, ó, eu vou inclusive, estou observando aqui em termos de horário, vou colocar o nosso slide como ponto de corte, tá? Para a gente depois voltar no intervalo aproveitando o raciocínio. Percebam aqui, eu tenho aqui uma composição que está, né, representando um ácido graxo saturado. É a semelhança, olha, aquele formato mais linear, a semelhança do que a gente tem aqui representado, tá bom? E aqui, ó, com essa ligação dupla, como eu falei com vocês, aqui também tem essa presença da ligação dupla. Então, é por isso que promove essa quebra, né? Essa alteração aqui na estrutura. Como eu falei com vocês, os insaturados, eles podem apresentar mais de uma ligação dupla, que aí são aqueles poliinsaturados, tá bom? E uma coisa também importante, que a maioria dos ácidos graxos são ácidos graxos insaturados,
tá? Na maioria são mais observados nessa conformação, com a presença, inclusive, dessa ligação dupla, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, a gente está na hora do nosso intervalo, vou parar aqui nesse slide que a gente pega aqui, ó, e eu vou destrinchar com vocês para a gente finalizar, tá bom? Então, bom intervalo aí para vocês. Vamos tomar uma aguinha, né? Que tá calor, a gente tá precisando de hidratar. Vamos lembrar porque o papel da água no nosso organismo é muito importante. Até.